a mais um Clube dos 5%. Só para explicar. Quem está aqui sempre, nesse podcast é exatamente quem consegue se diferenciar da maioria do mercado e ganhar dinheiro com trade. É isso, tá? Só para começo de conversa, entender com quem está falando, com a galera que consegue ganhar dinheiro de verdade nesse mercado. E hoje eu tenho aqui um objetivo, uma missão um pouco diferente do que a gente está acostumado a fazer aqui, porque hoje eu tenho duas pessoas que são dois parceiros de trabalho entre si, e o foco aqui é que vocês hoje possam entender como que um escritório de investimentos consegue escalar a quantidade de clientes investindo através de operações automatizadas. Esse é o foco e hoje eu tenho a honra de ter aqui comigo nesse podcast lindo da Untic, que tá rolando aqui na Expert, não sei se dá para ver aqui. Tá bonito. Então, tá bonito, tá lindo. Então, hoje eu tenho Mr. Giacomini da IA Cash. Bem-vindo. Muito obrigado. Prazer. E eu tenho o Gui da Witch Investimentos. É isso? Witch Invest. Witch Invest, mas investimento no final é só se fazer. Tudo junto, tá tudo ali. Tamo junto. Bem-vindos, prazer estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite. E eu queria começar a minha primeira pergunta, e vai para os dois, porque cada um tem a sua trajetória. Eu queria saber o que levou, para a galera poder conhecer vocês um pouco mais, o que levou vocês dois fazerem exatamente o que vocês fazem hoje e terem chegado até aqui onde vocês estão. Por favor, Giacomini com a palavra primeiro. Top. Primeiramente, obrigado, né? XP, Untic, Alcoen. A chegada até aqui eu acho que envolve uma missão, né? Eu comecei de trade, de fato, né? Até assistindo vídeos do Rodrigo, assistindo vídeos do pessoal que ensinava a fazer isso na época com os seus 16, 17 anos. E depois já saí, fui para um lado mais empreendedor. E depois tive a oportunidade de entrar para a parte institucional. Então, virei assessor de investimento. Interesse gigantesco na parte de renda variável da mesa, virei a operador de renda variável, virei head depois em um escritório vinculado à XP, e daí surgiu o Tiny, que era o quê? Eu já lá atrás conhecia o mercado trader, era uma coisa que não era tão operada e por muitos escritórios até não bem visto a parte trader, por realmente muita notícia, né, de ser um mercado ruim, de muito risco, de ser praticamente uma loteria, né? Pensei assim, poxa, não é assim ou não deveria ser assim, né? Foi quando um amigo, o Leonardo, convidou e falou assim, Gustavo, sei que tu mexe com um robô, né? A gente já estava criando, já estava desenvolvendo isso. Vamos sair do escritório e vamos plugar na Untic, que é uma ferramenta assim, que a gente consegue disponibilizar isso para o cliente XP. Daí eu vi uma janela de oportunidade que era o quê? A gente tem um espaço gigantesco do cliente que não quer ser trader, ele não quer estudar, mas ele se interessaria de ter um mercado um pouco mais alavancado na mão dele, e para o cliente que estuda e não consegue ter resultado. Então cheguei aqui com essa missão, de fato, passando até do pessoa física, pessoa jurídica, até chegar no IACash e estar aqui sentado nessa mesa. Cara, sensacional. E eu queria pedir para o Gui também poder falar, né, sobre a Witch Invest, mas se você puder, diferente do Giacomini, que algumas pessoas costumam fazer bullying comigo, não sei se você prestou atenção, se atentou a isso. Tipo assim, com 17 anos, o cara me assistia. Tá percebendo? Me chama de velho assim no meio de um negócio, mas tudo bem. É indireta. Eu vou relevar, é uma indireta. Para muitos é velhice, mas para outros é experiência. Tá tudo certo. Beleza, brincadeira. Então, por favor, Gui. Assim, eu falo muito que eu tenho um carinho muito especial pelo público trader. Né? Durante um longo período assim, da minha carreira, eu estou no mercado desde 2008 e desde 2010 eu sempre tive clientes que são clientes trader, né? E encurtando um pouco, mas na minha chegada da Witch, que foi lá em 2018, o escritório, por uma questão de perfil, a gente não tinha tanto espaço para esse tipo de cliente. Né? Aí era, na hora que a gente tinha as nossas reuniões ali, eu sempre defendendo a pauta, quero colocar. E aí, justamente, acho que é o final desse bate-papo nosso, que é o quê? Fazer ganhar dinheiro. E a gente não conseguia enxergar valor
Porque, pô, ia ter ali talvez um churn alto, ia ter alguma coisa, e aí não tinha muito espaço. E aí eu comecei a ir atrás disso como uma forma de ter um diferencial. Que era esse que era a história nossa ali. Eu falei, eu preciso ter um diferencial, eu preciso colocar algo diferente no meu escritório, porque eu conheço o perfil dos clientes, eu conheço o perfil dos assessores. Então, se eu tivesse um produto que de fato funcionasse, isso daria certo. Então, foi uma coisa que demorou, faz mais de ano assim que eu estava indo atrás de algo que de fato conseguisse escalar, que conseguisse dar retorno, que não fosse uma coisa momentânea. E isso, com a chegada da Iacat, quando eu conheci o Jacomini, o negócio casou ali e foi, cara, assim, eu tô muito surpreso até com o que está acontecendo. Eu lido com muitos escritórios. Eu também fui assessor, então eu tenho essa trajetória, essa jornada, eu sei como o assessor se sente. Também sou cliente, então a gente fica dos dois lados, né? E eu sei que o trade, como o Jacomini falou muito bem, o trade é muito mal visto por quem não sabe, por quem não conhece. Exato. Então você vê de longe, você acaba associando a aposta, você acaba associando a muitas coisas que não são a verdadeira essência do trade. Porque como tudo na vida, as pessoas acabam levando qualquer coisa que elas quiserem para o lado negativo, né? Então, fazendo mau uso daquilo. E aí postando carrão atrás para dizer que ganhou com aquilo. A gente sabe como funciona. Inclusive eu fiz um pagar o almoço ao vivo, abre lá o Instagram. É isso que eu ia falar. Inclusive eu fiz um trade aqui para pagar o almoço, porque tá muito caro. Tá muito caro. Assim, mas deu certo? Óbvio. E ponto. Hoje o dia tá excelente para automatizações. Excelente. Sério? Excelente. Você tem alguma coisa que aconteceu hoje que você pode falar? Movimento. O mercado ele vinha de uma lateralização, não agora as últimas semanas que a gente teve uma explosão de preço, também é legal, mas se a gente pegar ali maio, junho, a gente tinha um preço muito agarrado, né? Subia muito, caía muito, não tinha um direcional muito forte. Isso foi se resolver nas últimas semanas, né? Então, hoje é uma demonstração. Isso deve estar uns 1.500 pontos de queda aí já. Uau. E aí você pega uma tendência, né? Pega, o robô, pro robô é muito bom. Ele consegue definir isso e pegar esse movimento inteiro. Falando sobre isso, queria saber de vocês dois, também para os dois, porque os dois, eu acho que cada um tem a sua forma. Eu acredito que não tenha sido um casamento, uma parceria, né? Acaba sendo, né? Não tenha sido uma parceria tão simples em virtude do que a gente já falou. Não precisa repetir, a gente já sabe que não é fácil. Eu queria saber do lado dos dois, o que vocês acreditam que tenha sido o principal motivo para que vocês tivessem conseguido fazer assim essa união tão forte, com tanto sucesso como vocês têm hoje. Perfeito. Posso começar? Por favor. Show de bola. Eu acho que tem dois pilares aqui. A Iacash, ela consegue ver um lado que, como os sócios já foram assessores de investimento, a gente entende uma dor. Qual que é a dor do assessor? A gente tem duas vertentes, que a gente precisa dar muito lucro para o cliente, e a gente é cobrado por alguns produtos muitas vezes, né? De forma assim, poxa, preciso aprender de fundo, preciso aprender de ações, preciso aprender de COI, preciso aprender de renda variável. O que acontece muitas vezes é que o trader, ele não é uma opção de estudo para o assessor de forma convencional. O cara está olhando para renda fixa, o cara está olhando para fundo de investimento. Então, para a gente, a primeira missão, quando a gente vai fazer uma parceria com o escritório, é chegar e ver se realmente a gente está falando a mesma língua. Porque muitas vezes eu falar para um assessor que um robô ele consegue entregar 6%, 7% no mês, 10% no mês, é algo fora de cogitação. Porque a média de receita é 1%. E daí, claro, que tem alguns casos, como com o Guilherme, que quando a gente chega, já é uma pessoa que entende do assunto. Então, quando a gente fala que é possível fazer 10%, 20%, 30%, esse mês está quanto? 20? Uns 25, já agora. 25% de rentabilidade. Cara, eu não sei como é que tá, assim, não vi a pontuação hoje, né? Mas ele tá aberto, tá ganhando dinheiro. Olha que surreal, 25% de rentabilidade. A gente está falando aqui em um mês, o que um investidor em renda fixa ganha em 2 anos, mais ou menos. Talvez até um pouco mais de 2 anos. Exato. Né? Eu faço uma piada, o Jacomini sabe, e já cheguei a falar com o cliente que assim, a gente apresenta a lâmina, o cara fica maluco, obviamente que a gente explica dos riscos, e aí depois, quando a gente tem liberdade, alguma coisa, eu falo, fica tranquilo, é pirâmide no começo, tá pagando, pode entrar. É seguro. É seguro. Cara, mas sabe por quê? assim, porque é a primeira coisa que o cara passa na cabeça dele. O tanto de coisa que a gente vê, o tanto de notícia, o tanto de esquema que cai. Verdade. Só que, poxa, o cara tá lá, ele tem uma conta na XP,
aquilo efetivamente só ele consegue mexer, só ele movimenta. Teve um caso engraçado de um cliente que eu já conheço ele há bastante tempo, então eu tinha liberdade para fazer essa piada com ele. Ele mandou dinheiro, aí ele ganhou rápido ali uma grana, ganhou mais de 10%, ligou pro assessor dele querendo sacar. Aí o assessor veio falar comigo. Falei, ah lá, tá achando que é mesmo? Manda o dinheiro. Mandou o lucro, no dia seguinte ele indicou mais 3 clientes. Porque eu acho que esse ponto da brincadeira é algo legal porque aproxima muitas vezes da dúvida do cliente. Eu acho que quando a gente usa meios para clarificar essa solução, porque eu vou dar um exemplo. Hoje, com que produto dentro de um escritório que a gente consegue comparar um robô de day trade? Não, se a gente comparasse com carteira de renda variável, é diferente. Alavancagem, exposição, renda fixa, um fundo não tem nenhum produto. E agora, até para aquela câmera lá, não existe milagre. Não existe. Quando a gente pega e divide a alavancagem do day trade para índice com o ganho que ele dá, ele fica muito próximo de uma carteira de renda variável. Então, basicamente, o que a gente está fazendo ali é como se eu pudesse falar assim, Rodrigo, você vai ter uma carteira de 100 mil reais de vale, mas aqui na conta você precisa só ter 10, porque o máximo de stop é 10%, então os seus 90 você não precisa trazer. O robô de day trade basicamente é isso. Como a gente opera alavancado dentro do mesmo dia e não tem liquidação financeira, a gente consegue trabalhar dessa forma alavancada, então não existe milagre. Não é um robô que está operando só 10 mil, que está fazendo 30%. Lá na outra ponta tem um outro valor que justifica tudo isso. Cara, sensacional. E esse cálculo de alavancagem realmente faz muito sentido. O cara Exato. que tem 100 mil, coloca só 10, e no final das contas é a mesma coisa. Exato. Uau, nunca tinha pensado por esse lado. E aqui entra um outro ponto, que quando você fala isso pro assessor, o assessor fala, cara, então é elas por elas com uma carteira de vale, de Petro. Porque se você calcular o risco, dividir por 260, o risco de um robô médio vai ser em torno de 5%, 4%, 3%, que é o risco de uma carteira muito conservadora de renda variável. Sim, total. E deixa eu perguntar, Guilherme, eu sei que existem várias objeções dos escritórios que não estão acostumados com isso, e você pode ter tido também dentro, né, do seu, muitas objeções dos assessores, não querer, pô, vou perder cliente, como você falou do churn ser alto. Exato. Então, pô, não quero que o cliente saia, demorei tanto tempo, o cliente vai mudando. E o que você usa, né? O que você usou de ferramenta para poder convencer, né, e quebrar essa objeção dos assessores? Uma coisa que assim é natural, eu discuto isso muito com o Giacomini, que o cara fica maravilhado com o retorno, maravilhado com o resultado. Só que assim, sempre que a gente apresenta o produto, cara, é melhor desenhar o pior cenário possível. Então, a gente chega no pior cenário possível como assim, o ponto de partida da conversa. Eu lembro que eu sentei com um cliente, estava conversando, virei para ele e falei assim, beleza, você vai mandar 50 mil reais. Se você abrir sua conta e ver 25, tá tudo bem com isso? Não. Falei, então esse produto não é para você. Então, a gente vai e explica e fala que precisa de um tempo, vai ter períodos que o mercado vai estar ruim, vai ter períodos que o mercado está bom. Então, conforme o assessor faz isso, naturalmente a objeção já é quebrada quando a gente explica isso para o assessor. Então, foi fundamental a gente ter feito um roadshow, que a gente está em 10 cidades. Então, a gente falou com as lideranças comerciais, com as unidades, com o assessor. Em diversas vezes o Giacomini participou, porque, pô, ninguém melhor do que o pai da criança ali, né, que sabe como é que tá. Então, quando o assessor entende como o produto funciona, ele fica confortável e ele vai e aloca o cliente nele. Eu acho que também é uma missão, eu sempre converso com o meu sócio, Eduardo, uma missão também nossa de sempre tentar trazer algo traduzido para o escritório. Porque quando a gente chega na mesa com o escritório, com o cliente, com o assessor, e fala uma linguagem técnica, ou fala termos, alavancagem, coisas que às vezes para o assessor não é algo tradicional, ele não está acostumado. Então eu acho que a nossa missão também de quem entende dentro do escritório, tentar traduzir para uma linguagem fácil de se entender. Então, quando a gente visita os escritórios da WIT, é um caminho que a gente sempre faz, explica a parte da alavancagem, explica o robô, explica um pitch de vendas, e tenta trazer isso para ele junto com algum outro produto, né? Então facilita muito. No fim, é como se ele estivesse vendendo um fundo de renda fixa. Uau! Cara, eu fiquei, né? No fim é como se ele estivesse vendendo produto de renda fixa,
é forte, né? Tem que ser tradução, tem que ser... ele precisa estar acostumado, ele precisa conhecer o produto. Daí ele vai fazer com facilidade. E você acha que isso, mesmo o cliente... Você acha não? Você vê dentro do escritório, mesmo os clientes que até então não teriam o menor perfil para usar um produto desse, né? Robô, alavancagem, day trade, e que talvez sempre foram contra e ouviram falar mal. Você acha que é possível que os escritórios consigam implementar essas ideias lá dentro? Ó, é até estranho eu falar isso, mas praticamente 100% dos nossos clientes não têm perfil. Ou melhor, não teriam, né? Dos clientes que estão na estratégia. Então nós estamos falando aí em mais de 200 clientes. Cara, se eu chutar 10 que teriam perfil, que é um cara mais porra louca assim, o resto era um cara que nem de longe passaria na ideia dele de querer operar algo do tipo, operar mercado futuro. Tanto que assim, a gente, até para ter um cuidado, olha para você ver, a gente troca a palavra, o termo day trade, por operação intradiária. Porque dá uma quebrada no cara, nós estamos falando da mesma coisa. Mas ele não fica com aquela impressão de ser algo tão tenso assim que ele vai perder dinheiro. Então isso acaba trazendo cliente. Então a grande maioria dos clientes que estão na estratégia, teoricamente eles não teriam perfil. E todos super felizes, super satisfeitos. A gente tem que segurar o ímpeto do cliente para ele não, de repente, não alavancar mais, para o cara sentir um pouco mais a estratégia, porque o cara empolga, né? Caramba, o cara empolga. E por falar em empolgação, Jacomini, queria saber como que hoje é formado o seu portfólio. É um portfólio, são vários robôs, é um robô só, o cliente pode optar só por um, só índice ou dólar, ou mais longo, mais curto. Quantos são? Como é que funciona tecnicamente para os escritórios também poderem saber, né? Legal. A gente quebra um pouco o padrão de criação dos robôs hoje. É muito normal um robô ele ser criado da seguinte forma. Um trader tem um setup que ele usa há um bom tempo e ele procura um programador para automatizar aquilo. A gente utiliza um sistema um pouco diferente. Dentro da criação dos robôs, a gente utiliza inteligências artificiais, ferramentas de mercado e ferramentas criadas também pela nossa empresa. Então, quando a gente usa isso para criar esses robôs, a gente consegue ter uma criação muito mais ampla e testar esses robôs com uma qualidade também muito maior. Supondo, tem testes que a gente consegue fazer de forma um pouquinho mais complicada no mercado, supondo sistema de permutação de parâmetro. É um teste que a gente não ouve muito falar, mas é um teste muito importante para testes de estratégias. Então, quando a gente fala de criação de portfólio, nosso portfólio vai ter retorno à média, início de tendência, rompimento, estratégia de lateralização. Porém, todas essas estratégias são criadas em cima de estatística e probabilidade. Então, se tu me falar assim, Gustavo, como que tá, qual setup perfeito de tal estratégia? Eu vou saber. Mas quem criou aquele setup foi uma machine learning, foi uma inteligência artificial que achou esse vício no mercado e falou, cara, isso aqui funciona. E daí a gente pega, programa aquilo ali e entrega para os escritórios de forma exclusiva. Vou até queria tocar um ponto aqui. Uma das coisas que mais me chamou atenção, ou a coisa que mais me chamou atenção, é justamente isso. A forma como esses robôs são criados. Porque aí você olha e fala assim, poxa, eu vou entregar para o meu cliente um negócio diferente. Eu vou ter um diferencial. Pô, super certo. Mas eu queria entender um pouco mais, especificamente, hoje, vocês dois, né? Você passa para o It Invest. Quais robôs que hoje estão disponíveis para o It Invest? São robôs exclusivos deles e outros escritórios não poderiam utilizar e você desenvolve separadamente, exclusivamente para cada escritório? E quantos são? Qual é o perfil deles? Até para os escritórios possam entender um pouquinho mais, né? Como é que funciona. Legal. Hoje no mercado brasileiro a liquidez ainda é um problema, mesmo que não pareça. Então a gente colocar, supondo um portfólio para todos os escritórios da XP, e a gente sabe do volume XP, a gente vai chegar no capacity desse portfólio muito rápido. E vai acabar tendo que restringir a entrada do cliente. Então hoje a Iacash constrói portfólios exclusivos para o B2B. Então a WIT hoje tem um portfólio chamado Cash West. É um portfólio... Bom, 25% no mês, né? Razoável, né? Sim. Razoável, meia boca. Poderia ser melhor. Vai ser. Não estava muito bem humorado o robô naquele mês, deu só 25%. Brigou com a esposa. E aqui é um ponto que eu preciso trazer. Quando eu vou fazer reunião com os escritórios, eles perguntam, beleza, agora qual robô
de qual escritório é o melhor? E é uma pergunta que eu sempre falo assim, toda criação ela sai do mesmo lugar, testada da mesma forma, e para passar, para virar um portfólio exclusivo, a gente aceita números mínimos de qualidade. Então, supondo, vou dar um exemplo, um fator lucro acima de 1,25, um retorno rebaixamento acima de 50, né? Um Sharp acima de 3 e alguma coisa. Então, quando a gente pensa dessa forma, quando a gente constrói isso, não existe melhor e pior. Existe, talvez, no momento, um robô que está se dando melhor, mas todos nascem do mesmo berço, com o mesmo ideal, operam em lugares diferentes, mas tendem, depois do final do ano, ter a mesma média de rentabilidade. Quanto é o mínimo para poder começar, para o assessor poder chegar para o cliente e falar, ó, tem isso aqui, é uma estratégia super volátil, mas é igual a renda fixa, tô brincando. Mas tipo assim, né, tem aqui uma alternativa de investimento, de operação intradiária e tal, já tá aprendendo, se quiser me contar. Vai Posso mandar meu currículo para você me contar como assessor. Por favor. E aí, assim, quanto é o mínimo que pode? 6 mil. 6 mil reais. São quantos robôs? Legal. R$6.000, 6 robôs. 6 robôs. Então seria R$1.000 por robô. Se o cliente falar, ó, eu tenho 2.000, ele pode ou não? Não, porque eles são múltiplos de 6. Como a estratégia ela compõe de um portfólio de 6 robôs, então, né, dividindo ali, seria R$1.000 por robô, mas sempre que a gente cadastra, são múltiplos de 6. Então, 6, 12, 18, 24, então a gente tem que respeitar esse múltiplo. A estratégia ela foi setada para permitir até 500 mil, mas 500 não é múltiplo de 6, e sim 498. Se o cliente quiser entrar com o máximo, eu vou ter que cadastrar 498 contratos para ele. Você pode falar um pouco pra gente, Jacomini, até para o assessor entender por que você falar, pô, para mim seria muito mais fácil começar com 1.000 com um cliente, por exemplo, né? Porque, poxa, dou 2.000 no máximo, agora 6, fala, pô, tem que botar 6.000 numa coisa de risco e tal. Aí queria que o Jacomini explicasse um pouco, mas obviamente o Guilherme pode falar também. Por que tem no mínimo 6 robôs? Legal. Eu acho que assim, dentro daquela missão que eu comentei no início, de trazer o day trade uma visão muito mais bonita, está não trazer um trauma para o cliente. Vamos falar a verdade. Se eu colocar hoje R$600 num robô de 6 estratégias, ele vai conseguir abrir pelo menos uma operação cada, a alavancagem mínima da bolsa. Mas e se a gente tiver stop? Porque se ele engatar uma sequência de 4, 5 gains ali, beleza, ele está feliz. Então esse 6.000, na verdade, ele é a redundância da redundância da redundância de rebaixamento. Então vamos pensar assim, dentro do meu portfólio, historicamente, desde 2013, de testes e também em conta real, ali um ano e meio, o máximo que rebaixou foi 2.000. A gente gosta de trabalhar 3 vezes esse valor. Então, 2.000 de rebaixamento, eu tenho mais 2.000 de garantia. E tenho mais 2.000 garantindo que o meu cliente não vai parar de operar. Então, a chance desse cliente falar assim, o Rodrigo Cohen quebrou a minha conta, com a estratégia dele, é impossível. Não é impossível, né? Nunca diga isso. Mas a probabilidade estatística disso acontecer é muito pequena. Com quantos contratos que o cliente com 6.000 começa a operar? São 6, porque é um contrato por estratégia. É um por robô. E aí, assim, que da nossa, desde quando ela está rodando, o máximo que ficou foram 4 robôs posicionados ao mesmo tempo. Simultâneos. O Mini comentou comigo que para entrar os 6 ao mesmo tempo é algo assim raro. Foram poucas as vezes que ele viu isso acontecer. É porque assim, os robôs eles são construídos para diversificar. Então nós não temos 6 robôs bons. Nós temos 6 robôs que formam um time de robô. Então enquanto um está apanhando, o outro está pagando a conta dele. Claro que no 80% das vezes, 20% ele acaba tendo aquele drawdown ali unânime do time, né? Mas os robôs têm um motivo deles estarem ali. Então um defende o outro, um opera uma lateralização, um opera um rompimento. Então quando a gente junta essa salada de fruta ali, vira realmente algo que faz muito sentido para o cliente. Opera dólar e índice? Índice, temos também portfólios de dólar, a gente provavelmente vai... O próximo entra alguma coisa de dólar aí. Mas esse majoritariamente, esse é só índice? O Cash West é só índice. Só índice. O que acontece com o escritório quando o cliente opera sozinho, day trade, não faz ou opções, ou que seja, coisas mais agressivas, não faz uma boa gestão de risco, perde muito dinheiro? Acontece. Bastante. Beleza. Sei que era só comigo. E aí eu queria perguntar, você
vocês, né, da Wait Invest, vocês recomendam, existe alguma recomendação para o cliente parar de operar na mão e passar e migrar para os robôs? Qual é a abordagem que vocês usam? A gente não começou a trabalhar com os clientes trader de fato mais ativos, até por conta da característica do escritório. Então, se a gente tem ali hoje 200 e quase 250 clientes operando mini contratos, que operam na mão, nós estamos falando em 20 caras. É pouca coisa. E esses caras são os caras que a gente sabe que gostam de apertar o botão. Então, a estratégia nossa está mais em crescer na base, porque assim, é lógico que PL faz diferença, quanto mais dinheiro, mais contrato, enfim. Mas a gente está com uma estratégia nesse primeiro momento de quê? De crescer o número de clientes operando, o número de CPFs ali na estratégia, porque lá na frente, e eu achei que fosse um pouco mais na frente, eles iriam começar a aumentar a mão. Isso já aconteceu. Então, esse cara que já opera, a gente não tem abordado aí por conta de uma amostragem dentro do nosso escritório que é muito pequena. Então, a gente conhece o cara, lógico, tem um problema, liga para ele, pô, você tá vendo como que você tá operando, você tá perdendo dinheiro, mas tem cara que aquilo ali é o videogame dele. O tempo dele. Aí, cara... Apertar o botão, né? Necessidade do desafio, adrenalina. Exato. Aí é difícil, mas é que assim, a gente realmente, até como eu comentei no começo aqui, a gente não tem esse perfil, então a gente acaba não fazendo essa abordagem justamente por conta disso. E aí não tem esse perfil, vocês podem falar com, tipo assim, o assessor, ele pode falar com qualquer cliente. Qualquer cliente. Desde quem é muito conservador até quem é médio, desde pessoas muito jovens até pessoas muito mais velhas, desde qualquer cliente. Qualquer cliente. Porque você pega o seguinte... Posso dar um exemplo? Claro. Para casar muito bem aqui? Uma frase que eu gosto muito é o quê? O problema não é o risco, é o que você está colocando em risco. O risco maior é aliado no investimento. Então, quando a XP bate muito na tecla de balancear a carteira, de fazer essa diversificação, a gente muitas vezes fala assim, poxa, eu vou colocar o meu cliente sempre em produtos medianos de risco, porque ele está mais seguro. Muitas vezes não. A gente trazendo um produto com 5% do capital do cliente, com um produto risco, que é o robô, que tem uma volatilidade de curva um pouco maior, a gente poderia também optar por produtos muito mais seguros. Então, o robô, ele não é para... Quando a gente fala que o cliente não precisa ser perfil trader, realmente o que a gente está entendendo é que está casando muito bem para o cliente que gosta de comprar ações. Porque um dia como hoje, que o mercado está caindo praticamente 2.000 pontos, o robô está fazendo para ele em torno de 5%, 6%. Enquanto a Petro e a Vale dele lá está derretendo. Então ele acabou de achar um super amigo que está correlacionando a carteira dele e ajudando ele a pagar o prejuízo ali das ações. Isso é muito bom, porque a gente fala muito sobre hedge, né? Proteção, né? E aí, poxa, o investidor no momento ruim da bolsa, ele está perdendo. E aí, realmente, você usar um robô como hedge, um robô sozinho vai operar como hedge, e é importante que as pessoas entendam, né? Tanto assessor quanto cliente estiver assistindo a gente. Na verdade, você não tem que ter conhecimento nenhum no robô. O robô já vem programado, já vem pronto, é só você apertar o botão de play e deixar ele andar. Isso é uma coisa que é muito, muito bom falar. E uma coisa legal assim que a gente... Praticidade, né? Praticidade. E até voltando nessa questão ali do perfil do cliente e tudo mais. Imagina um cliente de R$1 milhão que está na renda fixa. Se a gente colocar ele na estratégia mínima, R$6.000, tá? Considerando o rebaixamento lá de 50%. Vamos arredondar a conta aqui. Chutar para cima. Chutar para cima. Vamos exagerar, que é o que eu gosto de falar com os clientes. Nós estamos falando em R$3.000. Esse cara, sei lá, a 0,8, ele está fazendo ali, 0,8 na renda fixa, esse cara está fazendo ali, sei lá, R$8.000 por mês. Se ele perder 3, cara, é uma semana. É uma semana. Eu falo assim, de todo o capital do cara, é uma semana de renda fixa que, pô, aí no máximo que vai acontecer, esse mês performou 80% do CDI, sei lá, eu tô chutando, tá? Mas ele consegue entender que o risco dele é muito baixo, e aí beleza, né? Por isso que o foco nosso sempre foi essa questão de número de clientes, porque com o tempo o cliente enxerga valor.
E aí ele se permite tomar um risco que ele achava que ele não iria tomar antes. E sabe qual é o legal? Nessa parte de trazer para o cliente que o day trade não é o vilão, e sim, muitas vezes quem está do outro lado da tela ali, a gente percebe uma coisa. A trajetória da WIT, eles não pensaram em colocar um cliente que tinha capacidade de colocar 100 mil, eles colocaram em 100 mil. Eles deram preferência para dar aprendizado para aquele cliente. Então, o que eles fizeram? Eles alocaram, às vezes, um valor muito mais baixo, de 1 ou 2 contratos. E depois o cliente ligou para eles pedindo, por favor, aumenta que eu gostei. Eu acho que é um caminho de lealdade com o cliente. Porque, vejamos, ele até então ouvia no jornal que 95%, 99% das pessoas perdiam dinheiro. Agora ele está vendo que, poxa, tem coisa boa. Então daqui a pouco ele está se interessando por outro parceiro, ou por um robô de dólar, então assim, eu acho que isso que paga no final todo o desgaste ali, né? É realmente entender que a gente está trazendo um produto novo, dando lucro para o nosso cliente e tirando uma fama que foi muito mal colocada em cima de um produto excelente. Eu já utilizo robô há muito tempo, operações automatizadas há muito tempo. Inclusive, quando o MetaTrader veio para o Brasil, eu estudei ele, eu fui um dos primeiros a estudar, foi o Rodrigo Malacarne, da Ontic, que me ensinou. Eu sempre cito isso porque tenho uma grande gratidão por ele. E eu lembro que a XP tinha acabado de comprar a Rico, e a Rico ia implantar o MetaTrader lá. E como sabiam que eu era um player de MetaTrader, me contrataram na Rico para poder falar do MetaTrader, e aí hoje eu estou aqui. Então, como é que eu acabei entrando no mercado? Só que assim, então eu uso o robô para mim. Eu ganho dinheiro com o robô, por isso que eu promovo muito isso, porque, cara, tipo, não é uma aposta, tem fundamento, é robô, a gente perde. Mas como tudo na vida, a gente perde, todo dia a gente perde alguma coisa, sei lá, bati o pé na cadeira, eu tô pagando uma coisa, todo dia a gente perde, de algum jeito a gente tá pagando alguma coisa, né? A gente tem custo com alguma coisa. E aí, tem pessoas que não conseguem enxergar isso, não conseguem entender isso, que são os períodos de drawdown, os períodos de queda, de rebaixamento de capital. Tem pessoas mais sortudas ou que tiveram um timing bom, que entraram num momento que estava subindo, o robô estava ganhando dinheiro, o portfólio estava ganhando. Agora, quem está lá em cima, em algum momento o cliente pode entrar e o robô vai exatamente naquele período começar a cair e perder. Então quem entrou lá embaixo está ganhando dinheiro, está satisfeito. Agora, quem entrou lá em cima não está muito satisfeito. Eu olho os meus resultados de 2 meses, 3 meses, como se fosse um fundo de investimento. Eu não fico olhando todo dia, eu vejo que eu recebi e-mail, mas eu não fico olhando, não vou tomar uma decisão de parar de usar mesmo que caia. Eu não tenho isso. Mas eu quero saber, eu sei que tem cliente que com certeza tem sai, né, desiste do robô, estopa o robô e assim por diante. Como vocês fazem para lidar com isso? Ó, a gente não tem nenhum cliente que estopou desde quando começou. Mas por quê? Porque a gente explica exatamente o risco do que está acontecendo, do que pode acontecer. E eu falo que assim, isso foi uma coisa boa que aconteceu, porque logo que o portfólio entrou, ele caiu. Então, era natural, então assim, a gente já passou por uma primeira etapa de experimentar ali um drawdown, né? Por menor que seja, mas veio. E aí era natural, porque o produto tinha começado a colocar, estava rodando, perdendo, me ligava. Ô Gui, o que aconteceu? Pô, o robô perdeu de novo? O robô perdeu de novo? E a minha resposta era sempre a mesma. Está dentro da estratégia. Isso foi explicado quando a gente colocou. Isso pode acontecer. Não tem nada que esteja acontecendo que não seja esperado, né? E uma coisa que eu falava muito é o seguinte. Tá na minha conta, porque, né, logo no começo eu assinei, né, na minha conta, coloquei estratégia, falei, tá na minha conta, tá perdendo, e eu vou segurar, e é isso. A gente explicou que isso ia acontecer. Beleza. Então, isso foi colocado e já teve essa primeira chacoalhada. Então, isso foi muito educacional, tanto por parte dos clientes, como por parte dos assessores. Então, os assessores já enxergaram que tem períodos, né, que vai dar uma chacoalhada, como tem períodos que ele vai andar. Então a gente tem mantido, o pessoal ficou justamente por conta disso. E é algo que eu sempre tenho para a gente lá na IACash, os pensamentos da seguinte forma. O escritório, o cliente só vai entender o produto de fato quando a gente tiver um ciclo completo.
Muitos escritórios começam e no primeiro mês vai lá e faz 10, 15%. Isso é sacanagem do mercado, né? Todo mundo que manda a primeira boleta ganha dinheiro. Aí o cara fala, nossa, eu sou foda, eu vou operar. Aí o cara vai e aumenta a mão e perde. Isso aí. A WIT, ela começou no drawdown. E depois veio pro mês igual agora, igual o atual, fazendo 25%. Tem escritórios no mês no 0 a 0. Tem escritórios que mês passado fecharam no negativo. Tem escritórios que em maio, em junho fecharam negativo. Então, a gente sempre diz que o conteúdo vai ficar muito conhecido, muito entendido quando a gente passar por um ciclo completo de lucro, prejuízo e recuperação. Nesse processo de ciclo completo, quando o cliente fala, poxa, o robô está caindo, mas ele já caiu lá atrás, ele recuperou. Porque agora é tudo novo. Principalmente eu falo assim, day trade. Se o cara é bom no day trade, ele tem que ganhar dinheiro amanhã. Se ele é bom no day trade, ele tem que ganhar todo dia dinheiro. Não é bem assim, né? Então o que importa é no final do mês a média, depois de 6 meses, depois de um ano, tu ter consistência. O robô funciona da mesma forma. Tanto o gestor de escritório quanto o assessor que quer implementar essa filosofia, utilizar operações automatizadas, qual mensagem que você pode deixar para eles? Aqueles que querem começar, mas estão ainda na dúvida, estão patinando, estão assim... Vai ou não vai? Tô tentando, não tô conseguindo. Eu vou responder com uma palavra, fácil. Tem que fazer. Isso aí é muito bom porque, além dessa questão da rentabilidade, um ponto que a gente bate muito na tecla, e aí falando para assessor e gestor de escritório, que assim, a gente começa o mês com uma previsibilidade de receita, porque a gente sabe mais ou menos qual que é o ROA do produto, quanto que ele vai deixar. Então... Imagina o seguinte, o assessor tem um valor considerável alocado, ele já sabe que ele vai ter a receita ali para pagar, sei lá, algumas contas da casa dele, aquele peso de ter que sair fazendo um monte de coisa para correr atrás de receita já é mitigado, né? Então, é muito bom porque assim, a gente vê os clientes felizes, a gente vê os clientes procurando. Então, tem muita coisa assim que é extremamente positivo. Né, a reação de cliente, reação de assessor, né, logicamente reação ali de quem é na gestão do escritório, vendo o resultado. Então, assim, é um produto que assim, faça, né, é o recado que eu dou, tem que ter. E uma coisa que eu gosto de sempre falar pros escritórios é o quê? A gente está na revolução do trader. Nós, né, nunca tivemos uma plataforma como a OnChick que garantisse execução exata, garantisse qualidade, principalmente transparência, honestidade no mercado. Nós nunca tivemos desenvolvedores tão comprados com o assunto e com qualidade, e nós nunca tivemos uma corretora no Brasil que falava, opa, peraí, você quer isso? Então deixa eu cuidar da qualidade. Deixa eu trazer uma plataforma, deixa eu homologar essa plataforma, deixa eu criar um setor para monitorar os parceiros que estão fazendo exclusivo. A gente nunca teve. E agora é até uma provocação para os escritórios que ainda não têm estratégias exclusivas. Hoje, um cliente, amigo de um cliente WIT, vai ficar sabendo que em agosto de 2024 ele fez 24%, 25%. E daí ele tem duas alternativas. Ligar para o assessor dele e falar, eu ouvi falar que tem uma empresa aí chamada OnChick, chamada Iacash, chamado isso, que tá dando... Não tem. Então, automaticamente, a gente vai começar a ver migração de cliente devido a esse produto. É um fato. Então, assim, eu acho que é legal, a XP está colocando muita atenção em qualidade em cima disso, e é muito importante a gente ter essa atenção nisso. Olha, eu vou até complementar. A gente tem recebido indicação para abertura de conta justamente por conta das estratégias. O cliente vem, entra com a estratégia, naturalmente o cara tem mais dinheiro. Então é uma oportunidade de captação também, né? E de indicação, né? A gente falou aqui de abertura de conta, captação. A gente falou aqui de você oferecer um produto bom, que dá dinheiro, 26%, né, que deu esse mês para o cliente. A gente falou de um produto que é mais uma alternativa de diversificação. A gente falou de um produto que serve para todo tipo de cliente. E a gente teve aqui a oportunidade de conversar com duas feras do mercado. Um
que desenvolve a estratégia e o outro que pega a estratégia e usa para si, e também recomenda para os clientes uma coisa que dá certo. Esse foi um podcast sensacional, aqui diretamente da Expert, do Clube dos 5%. Agradeço muito a presença, a Jacomini, infelizmente, presença Muito obrigado. Jacomini e Gui. Até a próxima. Obrigado. Valeu, até a próxima. Valeu. Valeu.